estava hoje à tarde, véspera de tarde, né? Era 11 e pouco, quase meio-dia, falando com o Senhor, e eu tinha uma mensagem no meu coração para hoje, daí eu falei, vou estudar ela, né? Uma passagem bem difícil do Antigo Testamento, e eu iria trazer ela para os irmãos, mas o Senhor, Ele tocou no meu coração para deixar a mensagem para o culto de Santa Ceia. Amém, irmãos? Amém. Então, se você quiser saber, não falte o culto de Santa Ceia, né? É uma mensagem muito boa, Deus colocou no meu coração no final do mês passado, e eu queria pregar ela hoje, mas o Senhor colocou outra mensagem no meu coração, e depois a gente estava até sentado na mesa tomando um café, e a Josi citou esse versículo. Eu falei, então é de Deus, e o Senhor quer falar com a sua igreja. Mas não pense que eu não me preparei, não. Eu me preparei sim, né? Eu não gosto de pregar sem estudar a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer a leitura na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. E eu quero ler com os irmãos. O texto está bem aqui para nós lermos. Se você puder ficar em pé fixo, se você tem um neném, pode ficar sentado, né? Se você está com problema nas costas, no final nós vamos orar para você ter saúde em nome de Jesus, né? Mas, então vamos ler o texto sagrado que diz assim, 2 Crônicas. Pessoalmente eu gosto muito desse texto. Levou 7 anos para acontecer isso aqui, 7 anos para acontecer o que está escrito nesse texto. Vamos ler então. Assim diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ele fez uma casa pastoral para ele, quase mais boa que o templo, né? Nós não vamos falar sobre isso, mas ele fez, né? Ele acabou as duas quase ao mesmo tempo. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, né? E o texto fala, ele fez a casa para ele, uma casa para Deus, né? Prosperamente o efetuou. Eu não vou pedir para você repetir essa palavra difícil, né? Prosperamente. Mas eu peço que você repita a frase comigo. Se eu for humilde, Deus abençoa tudo que eu faço. Deus abençoa tudo que eu faço. Ficou quase bom. Vamos de novo. Se eu for humilde, Deus abençoa tudo que eu faço. Deus abençoa tudo que eu faço. Pode se assentar glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer uma mensagem muito boa da parte de Deus para os nossos corações. Irmãos, eu quero fazer uma pequena observação antes de pregar. A Josi colocou um cartazinho lá na porta. Eu vim aqui ontem, eu tentei arrumar e achei que tinha arrumado a descarga, mas ela está com um probleminha. Tenha paciência, irmão. Nós estamos aqui 3 anos e meio quase, nunca deu problema no banheiro. Essa última semana deu problema, então tenha paciência. Quantos trabalham fechado, levante a mão, por favor. Tu trabalha pelo menos 8 horas por dia, tu não morre de ficar assim no banheiro. Eu tenho certeza. Amém, meus irmãos? Amém. Quem já morreu de ir no banheiro, levanta a mão. Ninguém, né? Mas então, se alguém tiver tão urgente, irmão, vai na casa da Rafaela. Ninguém vai morrer, né? Então, por favor, compreenda. Amanhã eu vou vir aqui, vou dar um jeito de arrumar ali, para nós não ficarmos sem o sanitário. Nunca faltou. Então não é por um dia, um culto ou outro, que nós vamos fazer cara feia, murmurar, porque é 1 hora, nem 2 às vezes de culto. Vá no banheiro antes de vir para o culto. E também, irmão, tome a sua água para casa. Porque eu estava lá atrás observando, sangue de Jesus tem poder. A igreja é pequena, irmão, a gente fica o culto inteiro para lá e para cá, e água no banheiro. Vamos cultuar o Senhor como Ele merece, meus irmãos. Quem pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Meu desejo era ter um tempo lindo, bonito, com um banheiro fora da igreja, com um bebedor fora da igreja, mas não temos. E eu li aqui na oração ontem e falamos, vamos fazer para o Senhor o melhor com o que nós temos recursos, esforçar para fazer o Senhor com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nós temos um banheiro dentro da igreja, fazer o quê? Nós temos um bebedor dentro da igreja, fazer o quê? Então vamos evitar o máximo, irmão, para nós darmos um culto saudável ao Senhor. Então não murmure, não reclame. Nós vamos essa semana deixar bem bonitinho, como foi durante todo esse tempo de igreja que nós estamos aqui. Então agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Falei, estou mais tranquilo, né, irmãos? Porque eu tenho um zelo que as coisas de Deus vocês não fazem ideia, irmão, e me inquieta
inquieto, as pessoas o culto inteiro para lá e para cá, levanta, vai, irmãos, vamos dar um culto excelente ao Senhor Jesus, e Ele se agrada disso. Salve quem tem problema de saúde, né? A gente sabe disso, e você vai entender que você é um crente maduro na fé. Amém, irmãos? Amém. Depois nós vamos cortar essa parte da mensagem, né? Para nós não ficar tão chato aí na pregação, né? Então, feita essa leitura, irmãos, eu quero trazer uma mensagem para os irmãos falando sobre o tema, o segredo da humilhação. Não teve nem glória a Deus, porque é um tema difícil, né? A gente sabe que ser humilde ou ser humilhado, ninguém gosta. Tem algumas pessoas que se fazem, né, irmão? Eles sempre procuram alguma situação para ver se alguém infere ele ou machuca ele, para ele poder. Parece um vício, né? A pessoa gosta assim de viver em problemas, em brigas, mas não é sobre isso que o texto nos fala, e nem diz o versículo 14, que eu peço para o irmão passar um pouquinho ali, que nós conhecemos muito, e todos os irmãos praticamente já ouviram falar que se o povo de Deus se humilhar, se orar, se buscar a presença do Senhor, Deus vai ouvir. Mas até nós chegarmos lá, nós temos um bom caminho a percorrer ainda. E esse tema chamado segredo da humilhação, o diabo não quer que você saiba. Por quê? Porque nós não queremos ser humilhado e nem se humilhar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Isso é enfrentado como algo ruim, né? Por exemplo, se alguém vem aqui dizer uma profecia, vou usar a senhora como exemplo, pegar aqui, irmã, Deus está te dizendo assim, nunca mais você será humilhada. É claro que ela vai dar um pulo ali, não quase vai ter que a cabeça na laje, né? Porque a gente gosta de dizer que nunca mais vai ser humilhada, mas sim. Agora, se eu ver um pregador dizendo, você vai ser humilhada por esses dias, a pessoa já vai, né? Eu acho que naturalmente a gente já vai ficar meio, né? Porque ninguém quer ouvir uma profecia, uma relação, ou Deus falar com você que você vai ser humilhado, você vai ter que passar por humilhação, que a gente quer mostrar que está por cima em todo o tempo, que a gente está bem, que a gente não está com problema, que a gente não tem ninguém para ir lá e se humilhar, pedir ajuda. Isso é a nossa vontade, mas há um segredo muito lindo na humilhação, é que Deus ama quem é humilde na presença dEle. Falar um pouquinho com os irmãos a respeito desse assunto, visto que é um culto de família, então essa humilhação, ela é uma chave para alcançar as bênçãos de Deus. Aleluia. Não vou te dar a chave do carro, irmão. A chave da humilhação é a chave para alcançar a bênção. Como assim? Se eu me humilho diante de Deus, não tem um mundo de bênçãos me esperando, porque Ele abençoa a minha vida. Isso é o segredo, mas a gente não quer isso. A gente quer chegar aqui e dizer que está tudo bem, que estamos vivendo bem, e não que a gente tem que se humilhar, meu Deus, estou passando lutas e provas, mas isso é o segredo para a gente ser abençoado, é ser humilde na presença do Senhor, e nós vamos entender a diferença de humildade e humilhação. Já vamos falar sobre isso. Tem até um hino na harpa, o 126, não precisa pôr, que ele diz assim: as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. 126 da harpa é lindo, já contei várias vezes. Quem compôs esse hino foi a esposa do Gunnar Wingren, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus. De tanta humilhação que eles passavam, ela cantava assim, né? As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Por quê, irmão? Porque a pessoa, quando está num momento de humilhação, só chama um recurso: buscar a ajuda de Deus. Você está bem, você não vai buscar a ajuda de Deus. Mas como você se humilha, você passa por situações difíceis, você acaba buscando de Deus ajuda para resolver essa situação. Mas a gente não quer viver uma vida assim, de humilhação na presença de Deus. A gente quer também. A maioria da nossa oração é: Deus, até quando eu vou passar essa humilhação? Quem implorou isso, irmão? Até quando eu vou ser humilhado? Até quando eu vou ter que implorar as coisas? A gente não quer isso, mas isso na verdade é um segredo, porque toda vez que tiver alguém se humilhando, quem me ouve, diga amém. Então é isso que ele quer, irmão. Vou provar para você. Por favor, preste atenção. Muitas pessoas conseguem coisas na base da humilhação. Eu vou provar para você. A Josi está aí comigo, né? Anda comigo para lá e para cá, então é a única que eu posso usar como exemplo. Quanta gente no semáforo eles fazem pastor? Quanta gente. É incrível. Todos os lugares, os BRs, os lugares, gente. O que a pessoa faz, irmão? Quem sabe me dizer? Ela faz o que, menino? Fala aí. Se humilha. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Vai vendo. Ela consegue geralmente o que quer, sim ou não? Consegue.
felicidade. Nascem as maiores histórias que dá para a gente escrever um livro, né? Eu fui expulso de casa, não sei mais o que ela está fazendo, irmã. Ela está se humilhando. Porque ela sabe que alguém vai se compadecer e vai ajudar ela. Alguém vai entender isso e vai dizer glória a Deus. Então, se humilhar é um segredo que muita gente entendeu. Muitas pessoas. Ou seja, tem crianças que vão lá para o pai: ô pai, eu nunca mais vou fazer nada errado. Por favor, me dá o que eu estou querendo. Ele vai se humilhar para o pai. O pai vai dizer a verdade: meu filho merece. Aí ele ganha o que ele quer, mas nunca mais ele vai se humilhar para o pai. Né? E outra vez, quando ele precisa de novo alguma coisa, ele vai lá se humilha. Então, isso é um segredo que algumas pessoas inteligentes elas ajudam, elas são. Não, quer ver a pessoa que se torna humilde quando ela perde o poder? Quando ela perde o poder, você quer ver, por exemplo, a gente vê muitos filmes de guerra, essas coisas, e você vai ver um rei que está perdendo a batalha. Quando ele está ganhando a batalha, vão matar todo mundo, vocês vão ver. E quando ele perde a batalha, alguém vai matar ele, diz: por favor, não me mate. Ele se humilha, porque é um recurso que a gente sabe que vai alcançar a misericórdia de alguém. Quanto mais se nós nos humilharmos diante do Deus que a glória, quanto mais Deus, se nós se humilharmos. Quer ver pessoas que estão mais ou menos bem na vida, mas eles vão lá nos políticos, até nas televisão, nas propagandas, né? Ah, senhor político de tal, a minha vida está uma desgraça, me ajuda, vai até na televisão lá falar que está mal, né? Se humilhando. Aí ele ganha um monte de benefício lá, a política ajuda ele. Por quê, irmão? Porque a pessoa, ela entendeu o segredo. Eu não estou ensinando vocês aqui, irmão, viver na barganha de humilhação, mas eu estou querendo levar vocês à Bíblia Sagrada que diz que todo aquele que se humilhou diante de Deus, Deus levantou e exaltou ele por causa da humildade. Então vamos ler a Bíblia Sagrada, porque eu não quero falar muito da corachinha. 10 de Daniel, capítulo 10, verso 12, está tudo aberto. Eu quero que os irmãos não procurem na Bíblia. Não se ofendem, irmãos, senão não vai dar tempo. Nós vamos acompanhar tudo aqui nas telas para nós podermos estudar tudo o que nós precisamos estudar. Alguém leia para mim, por favor, com alto e bom som. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia. Desde o? Desde quando, irmãos? Vai lá. Em que aplicaste o teu coração a compreender. E a fazer o quê? E a humilhar-te. Fazer o quê? Perante o teu Deus. Humilhar-te. Humilhar-te. Perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Alguém pode dizer glória a Deus? Olha o que Deus fez. Olha só. Daniel foi se humilhar diante de Deus. Está aí no texto, você está lendo. Oh, Daniel, não temas. Desde aquele primeiro dia, 21 dias atrás, quando você começou a se humilhar, Deus ouviu as palavras da tua oração. Daniel não começou a dizer: Deus, tu sabe quem eu sou. Mas, não faça isso, amado. Isso vai demorar mais a tua bênção. Ah, Deus, tu não sabe que eu estou na igreja, eu vou puxar minha carteirinha de membro. Puxa a carteirinha de membro para Deus, está aqui, ó. Eu acho que eu tenho a minha aqui. Aqui eu tenho. Aqui, ó. O senhor não está vendo quantos anos eu tenho de membro? Tem que ficar me humilhando para o senhor. Não faça isso, meu Deus não quer saber de carteirinha de quantos anos você tem de membro. Que tem gente que chega: oh Deus, o senhor não está vendo quanto tempo eu tenho de igreja, quantas coisas eu fiz para o senhor. Você não vai me ouvir, Daniel. Desde o primeiro dia que você começou a se humilhar, Deus ouviu a tua oração. E por causa dessa oração eu vim aqui. Eu sou o anjo de Deus. E ele desceu ali. Alguns dizem que é o próprio Cristo. Alguns dizem que é o próprio Cristo que desceu, ouviu oração. Não é o Ariel que está orando, é Daniel. O homem que Deus revelou uma das coisas do fim do mundo, revelou os governos, revelou coisas tremendas. O Senhor disse: porque tu te humilhou, Deus decidiu ouvir a tua oração. Ou seja, irmão, ele sabia que se ele se humilhasse, Deus ouviria a oração dele. Aleluia. Fazia isso 3 vezes ao dia, diga-se de passagem. Então nós temos que mudar esse nosso pensamento, irmão, que a nossa oração diante do Senhor é aquela oração: nossa, Senhor, tem uma na Bíblia aí do publicano, se não me engano, né? Eu não perco não sei quantos anos, eu jejuo 2 vezes ao dia, dou dízimo de todas as coisas que eu tenho. Como é que é? Fariseu, né? Não precisa comer esse verbo maldito aí, pecador. Deus. Agora aquele que se humilhou, o Senhor Jesus disse para ele: quem tu acha que Deus atendeu a oração? Jesus disse: aquele que se humilhou na minha presença. Irmãos, precisamos entender esse segredo de bênção de Deus.
para tomar o nosso coração, de dizer, não, eu sou pastor, tu tens que meu filho, Deus não tens que nada. Irmão. Então vamos para o texto que está em Mateus 23, verso 12. Novamente eu peço, não precisa abrir a Bíblia, está tudo aqui na televisão, para nós tomarmos tempo. Alguém leia para mim, por favor, em voz bem alta. E ao que si mesmo se exaltar, será humilhado. Será o que, irmãos? Humilhado. Agora para um pouquinho aí. Uma coisa, irmão, é você se humilhar. Outra coisa é Deus fazer você humilhado. Vou repetir. Uma coisa é você, Deus, eu não sou nada, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Outra coisa é você querer mostrar alguma coisa que alguém, Deus dizer, você não é nada, rapaz, você é carente da minha presença. E Jesus estava falando isso. Continua teu fim, por favor. E ao que si mesmo se humilhar. Opa, aí é diferente. O que Deus vai fazer? Será exaltado. Você pode dizer glória a Deus, Você está dando segredo para nós, então. Está dando segredo. Eu não estou dizendo aqui, nossa, não é nada disso. O que se humilhar, Ele mesmo, Ele será exaltado. Mas aquele que se exaltar, Deus mesmo vai humilhar Ele. Quantos a gente vê por aí, eu sou pregador formidável, eu sou não sei quem, eu não vou em tal lugar, eu não prego mais por tanto valor. Quando vem, você vê um escândalo lá, aquela pessoa tem pecado. Deus humilha ele. Nós somos carecedores da misericórdia de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. É um segredo, irmão. Isso aqui é um segredo. Que até os pessoais do mundo aí, como eu disse aqui, até quem está no semáforo já entendeu isso. Que quando a gente se humilha, só que a gente não quer isso, irmão. A gente não quer se humilhar para os outros, pedir ajuda. A gente não quer isso, a gente quer mostrar que a gente também. Mas o próprio Cristo falou isso. E agora eu vou ler um para você que talvez esses dois que eu li para ti, ou que eu falei até agora, não tem sentido. Mas esse aqui, tu vai entender que não é uma ordem minha. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, nós vamos ler até o 8. Filipenses 2, verso 5 até o 8. Alguém que tem uma voz bem alta, leia para mim, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Houve em quem, irmão, esse sentimento no Ariel? Jesus No pastor, irmão? Jesus Cristo. O que ele fez? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que deu no 8? E achado na forma de homem, Que ele fez? humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você pode glorificar o nome de Deus. Não, pastor, não quero fazer isso, está me humilhando, não. Tem o mesmo sentimento que o Cristo Senhor Jesus. Mesmo sendo igual, ou tomando forma de Deus, a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele fez igual eu e você, irmão. Pô da terra, eu não sou nada. Ele fez a mesma coisa, pois obediente, se humilhando diante da presença de Deus. Humilhou-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então o segredo, irmão, não é ser bonzão diante de Deus. Não, eu não mereço isso, eu não devia estar passando por isso. Deus, eu devia estar passando por coisa pior, mas a tua graça me alcançou até aqui. E já é um privilégio estar na tua presença de adorar, Deus. Isso é o segredo, irmão. Entender que eu não sou nada sem Cristo. Se humilhar todos os dias. E Daniel entendeu isso. Os discípulos, muitas pessoas, nós temos inúmeras passagens da Bíblia. Agora o próprio Cristo dizendo que ele foi humilhado, se humilhou até a morte. E os versos seguintes dizem aí sim, Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sabe o que Jesus podia fazer, irmão Diogo? Ele podia dizer assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Sou filho de Deus, camarada. Uma certa vez até ele fez isso, né? Mas ele baixou a bola um pouco, ele disse, se eu quisesse, cara, eu mandava os anjos aqui, ó. Mas me convém que eu faça a vontade do meu Pai. Aleluia, você pode adorar a Deus, você pode. Porque sim, você deveria estar no lugar melhor, mas Deus decidiu para você aí onde você está. Então se humilhe e diga a Deus, eu vou obedecer a tua vontade. Talvez você não gostou muito disso. Então vamos lá para Tiago, capítulo 4. Verso 6 e verso 10. Não é 6 ao 10. Tiago 4, verso 6. Tiago 4, verso 10. Alguém lê
Resiste a quem, irmãos? Para quem que ele dá graça? Aos humildes. Aleluia, Jesus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus, eu estou me humilhando todo dia, Senhor. Parece que eu estou olhando, você está certinho no lugar onde você tinha que estar. Deus vai te exaltar. Levante a mão em nome de Jesus. Se você está se humilhando, Deus vai te exaltar. Porque é o segredo da bênção de Deus. Se humilhe perante o Senhor. No tempo certo Ele vos exaltará, meus irmãos. Aleluia. Humilhai-vos perante o Senhor. Não está escrito perante o patrão. Humilhai-vos perante o teu patrão. Pô, chefe, por favor, me ajuda. Para disso, irmão. Para disso. A pessoa gosta de nos ver se humilhar. Gosta. A pessoa gosta de ver nós lá pedindo ajuda. Eles passam a ser nosso Senhor, está na Bíblia. Daquele que você pede ajuda, essa pessoa passa a ser teu Senhor. Está no texto sagrado. Já preguei isso aqui. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, é diferente, Ele tem poder para exaltar aquele que se humilha. Alguém entendeu isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a humilhação é a única chance de nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Talvez o diabo está te enganando. Meu Deus, pastor, a minha família está humilhada. Se humilhe mais diante de Deus, que Ele vai te exaltar. Meu Deus, faz tanto tempo que eu estou nessa humilhação, nessa prova, irmão. Deus está querendo quebrar o vaso, não quer fazer você humilde. Deus, por quê? Volta para o 6, Vitor, volta para o 6. Por que Deus quer fazer você humilde, irmão? Porque Ele resiste a soberbo. Aleluia. Mas dá graça a quem humilde. Aleluia. Não tinha que estar passando por isso aqui, não. Não tinha que ter pastor me mandando, não. Você disse, não. Não tinha que ter gente dizendo o que eu tenho que fazer na minha vida, não. Não tinha que ter patrão fazendo, ou sei lá, às vezes a gente tem muita gente que perde trabalho bom, que diz, eu não quero colega peão mandando em mim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Seja humilde, irmão, Deus vai te exaltar, você colocar os teus pés. Deus está usando as pessoas ao teu redor para ver se você é humilde, irmão. Diga glória a Deus, irmão. Deus faz isso por nós, irmão. Se Cristo é humilde, foi humilde até a morte de cruz, quem somos nós? A Bíblia diz que nós não somos superiores ao Senhor, que é o nosso mestre. Jesus disse, perseguirem a você, a mim, perseguirão também vocês, porque não há servo maior do seu Senhor. Se Jesus foi humilde, nós vamos ser humildes para alcançar a graça de Deus sobre a nossa vida, e ela nos basta. Se Deus quiser que eu me humilhe todo dia nos pés dele, para ele me abençoar, isso é aí. Mas vou me humilhar mesmo, irmão. Para quem Deus está todo tempo me humilhando aqui, tendo que implorar? Não, se humilha aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, se eu não me humilhar, não tenho o que comer. Se humilha, irmão. Você está comendo. Se eu não me humilhar, Deus, se não me dá nada, continue se humilhando, porque Deus quer isso de nós. Agora, pois bem, dito tudo isso, essa não é a mensagem principal, mas apenas uma introdução, e nós vamos voltar lá no capítulo 7 de 2 Crônicas. Quem entendeu que o segredo da bênção não é humilhação, diga glória a Deus. Primeiro, não é ser humilhado e nem a pessoa que vai humilhar os outros. Não é nada disso, né? Não é isso que eu estou falando. Mas se humilhar diante de Deus. Então, a primeira coisa, não é ser humilhado. Eu estou sendo humilhado, então Deus vai abençoar. Não é ser humilhado por homens, pessoas, não é isso. Mas se humilhar diante de Deus, ser humilde. O que significa ser humilde? Rebaixar-se. Tem um cargo, alguém está acima de mim, mas eu sou humilde, me rebaixo, a graduação da pessoa. E isso que é que Cristo fez. Cristo era Deus, é Deus, mas Ele se rebaixou a nosso nível. Isso é o ser humilde, irmão. Você está falando com alguém que você é muito superior a ele, mas você baixa o nível. Entenderam, meus irmãos? É isso que é se humilhar, ser humilde diante de Deus. Não ser humilhado e nem se humilhar para as pessoas, mas diante de Deus. Agora, volta para o versículo de número 1. Isso. Quem está acordado, diga glória a Deus. Se eu não explicasse tudo isso para vocês, irmão, não tinha sentido do que eu ia pregar agora. O capítulo 7, irmão, ali, o 7 de 2 Crônicas, ele fala da conclusão do templo de Salomão. Quem já ouviu falar do templo de Salomão, levante a mão e diga eu. Não o templo de Salomão, lá de São Paulo. O templo de Salomão, da Bíblia. Salomão fez o maior e mais caro templo do mundo. Foi Salomão. Talvez haja hoje, devido aos recursos da engenharia, espaços maiores,
mas em recurso, o do Salomão foi o mais caro, porque era tudo ouro, irmão. 666, diz a Bíblia, toneladas, quilos, ouro, muito ouro. Eu ia trazer para os irmãos aqui o cálculo, mas não tive tempo, porque foi o Senhor que mudou a mensagem. Mas eu estava só dando uma olhadinha quanto custou para fazer o templo do Edir Macedo, lá que está em São Paulo. Em 2014, quando ele inaugurou para entrar, irmão, já tinha sido gastado 685 milhões de reais. Pode pesquisar, está lá no site da Universal e está na internet. 2014, atualizando para hoje, já dá mais de 1 bilhão. É muito dinheiro. E é um templozinho para 10 mil pessoas. Né? Tem muito maiores, tem templos aí que cabem 50 mil pessoas ao redor do mundo. Então, para fazer esse templo que Salomão fez, foi muito dinheiro, muito ouro, foi 7 anos. E ele fazia, ao mesmo tempo que ele fazia o templo, ele fazia o palácio do rei, a casa que ele estava, que ele governou por 40 anos. Foi muito dinheiro, foi muito ouro, ele fez uma coisa gigantesca. E a Bíblia diz no versículo 1 até o versículo 7, que quando Salomão, ele terminou o templo, quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou resumir, porque senão fica muita leitura, 22 versículos, né? Há muito texto. A Bíblia diz que quando ele concluiu, acabando Salomão de orar, o que aconteceu, irmãos? Desceu o fogo do céu. Eles foram lá, agora vamos inaugurar o grande templo, o templo que levou mais de 7 anos para ser construído. E eles foram lá, irmãos, e a Bíblia diz, quem me ouve, diga amém. Amém. Eles tinham feito um sacrifício de 22 mil cabeças de gado, 120 mil cabeças de ovelha. Está ali no texto, tá, irmão? Só você ler depois, se eu não me engano, no versículo 3. Pode passar aí, irmão. 5, passa por 5. Olha lá. E o Salomão ofereceu o sacrifício de bois. Quanto foi, irmão? 22 mil. E quantas ovelhas? 120 mil. E eles fizeram esse sacrifício muito grande. E o versículo 1 pode voltar. Diz que o Senhor consumiu o sacrifício, o holocausto. E o Senhor desceu naquele lugar. E a glória do Senhor encheu a casa daquele lugar. Aí até aqui você vai dizer que lindo, pastor. História maravilhosa. Do verso 1 até o 7 fala sobre isso. Eu vou resumir porque não vai ficar muito apertado. E diz o texto que foi maravilhoso. A glória de Deus desceu. E aí do versículo 8 até o 11. Pode passar, irmão, por favor. Assim naquele mesmo tempo Salomão fez a festa, né, por 7 dias. E depois no verso 9, diz que foi no 23º dia, eles fizeram mais uma celebração, né? Versículo 10, por favor, 23º dia, né? Lá do mês 7 deles, que é diferente do nosso, não é de agosto. Ele despediu o povo, né? Veio para a sua casa, já tinha inaugurado o templo, já tinha feito tudo, todo mundo faceiro, todo mundo lindo. Aí você vai dizer maravilhoso, lindo, verso 11, por favor, que nós lemos. Então Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto ele queria fazer, a casa dele, os palácios, a igreja linda, maravilhosa. Você vai dizer, perfeito, pastor. Mas aí tem o verso 12 a seguir. Sabe o que diz o verso 12? Deus aparece para Salomão. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus, olhando a festa deles de quase um mês, deu uma olhada assim, Anderson, bonito, tudo de ouro, ó. Meu Deus, ó, lindo. Olha o altar, prata pura, está na Bíblia. Deus olhou, disse, gostei, consumiu o sacrifício, fez um churrasco, 120 mil ovelhas, não era tudo para sacrifício, os sacerdotes comiam também, né? Era churrasco, praticamente. Tinha 20 mil cabeças, mas vamos fazer um churrasco com 20 mil cabeças de boi? Quanto custaria isso? Né, irmão? Então imagine, Deus olhou para tudo isso, imagine a perfeita estrutura, a organização que Salomão teve de fazer tudo isso. Deus disse, cara, se Deus se surpreendesse, ele ia dizer, estou surpreso, mas Deus não é surpresa, né? Mas ele olhou e disse, parabéns, Salomão, top, tudo que você fez. Mas agora vem aqui que eu vou conversar pessoalmente com você. E agora nós vamos entender o que nós entendemos de humilhação segundo a Bíblia. E o Senhor apareceu quando, irmãos? Quando ele estava fazendo o que, irmão? Quando ele estava orando. Ali ele disse, eu ouvi a tua oração. Beleza. Eu escolhi esse lugar para o sacrifício. Versículo seguinte, ele fala, mas deixa eu falar uma coisa para você.
se eu encher vocês de problema, se eu fizer vocês não ter chuva, que é daí que vai a riqueza, da agricultura. Porque a Bíblia diz, irmão, que eles tinham, Salomão tinha uma frota de navios, gente. Vocês não têm ideia. Eles levavam as mercadorias, Salomão voltava com quilos e quilos de ouro. A Bíblia diz que a rainha do reino mais importante, a rainha de Sabá, veio viajar trazendo para ele quilos de ouro de presente, só para ter uma conversa com ele. E o cara é tão importante que ele não conversava com qualquer um, era muita coisa. Mas o Senhor disse, Salomão, olha aqui para mim, se não chover mais, se eu mandar o gafanhoto comer tudo que vocês têm aí, então, Deus está dizendo para você, se eu tirar tudo isso aí, Salomão, se eu enviar peste, o povo adoecer, tu não ter mais funcionário, a única coisa que vai resolver o teu problema, está no versículo 14, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu vou repetir isso aqui para alguém que diz uma glória a Deus e um aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo, Salomão? Olha aqui para mim. Isso não é Deus, o próprio Deus, tá, irmãos? Eu já estudei. O próprio Deus, claro que Deus não mostra a sua face, mas é o próprio Deus, talvez Cristo, se apareceu pela segunda vez com Salomão. Na primeira, Deus falou com ele. A segunda, Deus aceitou o sacrifício que está aqui, recebeu o templo novo. Mas Deus estava dizendo, agora vou dizer uma coisa para vocês, Salomão. Se eu deixar a peste tomar conta do povo de vocês, esse templo não adianta nada. Sabia? Eu vou repetir uma promoção aqui para mim, por favor. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Que talvez eu não explicar para você, que a gente é lindo, lê esse versículo, mas não conhece o contexto. Isso que Salomão estava no quartinho dele, orando, irmão, no palácio, lá, quem sabe ele construiu um lugar especial, almofadado, e foi falar, Deus, obrigado por esse templo, irmão. Para aí, Salomão, vamos conversar. Eu aceitei o teu templo maravilhoso, ninguém nunca fez o que você fez, e eu prometi ao teu pai mesmo que você ia fazer. Então, por isso que você fez, porque eu prometi a Davi que era segundo o meu coração. Depois Salomão procurou só Jesus, né? Mas o Senhor cumpriu a promessa. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Isso foi no quarto de oração que Deus revelou para ele. Se vocês não se humilharem, não vai adiantar para nada esse tempo milionário. Vocês podem dizer um glória a Deus, meus irmãos? Você sabe que é a profundidade desse texto, a ponto de Deus ver e nos mostrar quão grande era o templo, mas no quarto de oração Deus falou para Salomão, se vocês não se humilharem, não adianta nada templo grande, nem ser bonito e nem ser de ouro puro. Por quê? Porque o segredo da minha bênção é se humilhar na minha presença. Irmão, o segredo não é a igreja que você congrega. Tem uma igreja que agora fizeram 32 banheiros. Lá, se você está com problema com banheirinho, que lá tem bastante. 32 banheiros. Mas se não se humilhar, não adianta nada para o nosso Deus. Vou falar de novo. Pode ter banheiro à vontade, não pode ter sala para as crianças. Pode ter ventilador, ar-condicionado. Pode ser de ouro puro, altar, microfone, tudo. Deus diz lá no particular de vocês, igreja, assim como disse de Salomão, se não se humilhar, não tem como eu sarar a terra, abençoar vocês de jeito nenhum. Vocês estão entendendo, irmão? A gente pode culpa em tudo. Mas talvez se eu tivesse uma empresa melhor, eu seria mais próspero. Não, irmão, se você se humilhasse mais, você seria mais próspero. Você não está entendendo a profundidade disso aqui. Não é o país que você mora, a cidade, o bairro, a igreja que você congrega, porque eles tinham um tempo milionário, talvez bilionário. Mas o Senhor disse no particular. Salomão, imagina Deus chegando para Salomão. Oi, Salomão, tudo bom? Eu quero te falar um negócio para você. Não confie nisso aqui, não. Não é porque vocês têm esse tempo aqui, que se vocês não se humilharem, eu não vou abençoar vocês. Agora, para você entender a profundidade disso, eu ia falar sobre todos esses itens aqui, não vou, porque senão vai ser cansativo, né? Se humilhar, orar, buscar face do Senhor, converter os nossos caminhos, né? Deus faz uma lista de coisas para depois Ele ouvir, perdoar e sarar a terra. Eles sabiam que sem terra boa eles não tinham nada. Até hoje, irmão, se não tiver agricultura, acaba o comércio do mundo inteiro. Eu ouvi falar que se parar a agronomia para o mundo, você vai comer com o que, irmão, se você for multimilionário? Se não tiver comida, não faz nada. Então Deus disse para mim abençoar vocês, a terra de vocês ser próspera, tem que ter humilhação. Mas vamos seguindo então os versículos, irmão, e eu quero falar para vocês, vamos ler lá no versículo 15 e o 16, olha o que diz. Agora estarão meus abertos, meus olhos, meus ouvidos, né? A oração deste
Provavelmente o templo de Salomão tinha atrás a casa, né? Um palácio. Então o Senhor, quando ele estava orando, Salomão lá, talvez madrugada, talvez se é noite, não sei, Deus diz à noite, não sei se é madrugada, se era 6 da tarde, o que é, mas ele estava orando e o Senhor chegou para ele e disse: ó, bonito, lindo, mas se vocês não se humilhar, as pragas vão tomar conta, tudo isso, não adianta. Então não tem como nós impressionar Deus com coisas materiais. A única coisa que chama a atenção de Deus é humilhação. Aleluia. A Bíblia diz que a única coisa que Deus não rejeita é o coração contrito na presença dele. Tem alguém que veio se humilhar diante de Deus hoje aqui, irmão? Alguém veio se humilhar diante de Deus? Isso que a Bíblia diz. O Senhor diz: olha, se vocês se humilhar, se vocês orar, se vocês buscar a minha face, nada, Deus não venceu no templo em momento algum. Alguém está entendendo isso? Por favor, diga glória a Deus para aparecer. Foi Deus que falou comigo para pregar isso aqui. Oh, glória. Deus não menciona o templo em segundo nenhum. Se vocês forem lá no templo lindo e fizerem os rituais de vocês, e vocês me oferecerem 120 mil ovelhas, e vocês me oferecerem 20 mil bois, eu vou ver oração. Não é nada disso que eu vou fazer para abençoar vocês. Não quero nada disso. A única coisa que eu quero é que vocês se humilhem na minha presença. Verso 16. Agora, se vocês fizerem isso, eu vou ouvir oração nesse lugar. 16. Porque eu escolhi mesmo esse lugar, eu santifiquei essa casa, para o meu nome ser adorado aqui, né? Eu tenho um projeto lá desde Abraão, tá? Não é você, Salomão, é lá desde Abraão que eu escolhi vocês, então não se sinta importante, né? E meus olhos estarão fixos aqui. E o meu coração. De vez em quando nos cultos, irmãos. Quando? Quando a igreja se humilha, todos os dias Deus ouve a oração dela. Eu vou repetir isso, porque aqui não é profeta falando, não é pastor falando, é Deus falando para Salomão. Se vocês se humilharem todos os dias, o meu coração vai estar nas orações de vocês. Você tem uma ideia do que é Deus, não aplicar o coração dele na oração nossa? É Deus olhar e... Sabe o que é? Não, olha aqui para mim, por favor. Uma coisa é eu conversar com uma pessoa ouvindo ela, né? Tem vezes que você nem sabe o que a pessoa falou. Mas quando você aplica o teu coração, você entende a pessoa. Parece que você está até passando pelo que ela está passando. É isso que Deus está dizendo. Se vocês se humilharem, vai pôr meu coração aqui. Eu vou humilhar. Agora no versículo seguinte, versículo 17, ou melhor, e 18. Quando a ti, aqui vem o pessoal, né? Deus fala primeiro do tempo, agora vem o pessoal. Quando você vê uma pessoa que não se humilha, ela estraga toda uma população inteira. Uma pessoa que é líder e não se humilha, nós estamos vendo o que está acontecendo por aí nesses estados, nesses países, pessoas que estão governando dizendo que são ateus, né? São ateus, não precisa de Deus para nada. Quem diz assim, eu sou ateu, você está dizendo, eu não preciso de Deus para nada. O que está acontecendo aqui? Nós estamos dizendo agora, quanto a ti, se você andar na minha presença que nem teu pai, se fizer o que ele fez, como eu ordenei, e tu guardar o meu mandamento, verso 18, por favor, então eu vou confirmar o teu trono. Você vai continuar o resto da vida governando por causa da aliança que eu fiz com o teu pai, que não vai se afastar sucessor da tua casa. Agora, irmão, verso 19 até o 22 é perigoso. É muito perigoso. Porém, irmãos, o que é Deus falando na cara de Salomão? Porém, rapaz, se você com todo esse teu poder não se humilhar mais diante de mim, não vale mais nada na minha presença. Porém, se você se desviar, Salomão, e deixar os meus estatutos, os meus mandamentos que eu tenho colocado, e fordes e vos, sabe, tem uma tradução que diz que vos humilhardes diante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Um dia, Salomão, que você se humilhar diante de outro Deus, um dia, olha o que vai acontecer, verso 20. Então eu arrancarei vocês da minha terra. Você está entendendo a profundidade do que é deixar de se humilhar para Deus? Reinos inteiros Salomão estava conquistando por causa da humilhação. Porque a Bíblia diz no verso 1 que eles se humilharam, isso é um sacrifício gigantesco diante de Deus. Beleza, é isso que eu quero. Mas se vocês não fizerem mais isso, eu vou arrancar vocês da minha terra. Sabe o que Deus estava dizendo, Salomão? Nada disso é teu, isso é tudo meu. Eu dei para você porque você se humilhou. Eu vou repetir aqui para você devia ter dado glória a Deus. Quando você se humilha, irmão, Deus te dá o que é dele para você. Aleluia.
quando você para de se humilhar, Deus tira de volta, porque não tem. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Não sei o que aconteceu, pastor, parece que as coisas estão dando tudo errado. Tenho certeza que tu parou de se humilhar diante de Deus. Certeza. Começou a querer agradar para trampa, ganhar mais, começou a fazer um monte de coisa. Não, Deus está dizendo, não é para ele que eu tenho que te humilhar, rapaz, é para mim que você tem que se humilhar. É na minha presença que você tem que buscar. Aleluia! Deus está dando um segredo para nós aqui, para ele nos dar bênção da vida dele, para nós, irmão, é se humilhar na presença dele. Estou finalizando, olha o que ele disse, eu vou arrancar. Não é eu que estou falando, é Deus na cara de Salomão. Eu vou arrancar tudo de vocês. Eu pessoalmente ficar meio irritado com Deus, porque Salomão acabou de terminar uma hora de 7 anos para Deus, irmão. 7 anos. Uma festa gigantesca. Boi morrendo. Imagina você matar 20 mil boi, irmão. Matar 120 mil vezes. Ele pensou que Deus desceu aqui agora para me dar os parabéns. Né? A gente faz uma campanha de 21 dias, de anos, 10. Eu já fiz campanha de muito tempo, 6 meses, 3 anos. E quando a gente termina, a gente espera que Deus vai dar o quê para nós, Rafa? Um presentão. E Deus sabe o que ele vai dizer, mas eu digo, parabéns por fazer se humilhar de mim. Não vou te dar nada. Você já tem tudo que eu te dei. É só continuar se humilhando, eu vou te dar mais. Então a gente espera ao final de cada vez que faz a campanha, a gente humilha. E Deus vai vir com um presentão para nós. Nós estamos dizendo, se tu parar de se humilhar, eu tiro. Você está entendendo isso aqui, irmão? Eu não vou te dar mais do que não se humilhar. Eu vou arrancar daquilo que você já tem. Deus está chamando a sua igreja para se humilhar na presença dele. Deus está dizendo, se humilhe, se humilhe, se humilhe. Não interessa o tamanho da tua casa, o tamanho do teu salário, o tamanho da tua igreja. Se humilhe diante de Deus. E no tempo certo Ele vai te exaltar, meu irmão. Mas se não se humilhar, irmão, até o que você tem, Deus vai tirar. Daí o texto, não estou acreditando que eu estou pregando para você. A palavra que eu ia pregar é outra. Bom, vem assim, tá? É melhorzinho. Na ciência, vocês já tiveram uma palavra. Vai ser, deve ser uma melhorzinha. Mas essa palavra é tão forte. Eu vou arrancar vocês, Salomão, da terra que eu lhes dei. E eu lançarei da minha presença essa casa que eu consagrei. Eu estou dizendo, esse templozinho de vocês eu não vou querer mais. Não vou querer, pode ter ouro puro, pode ter o que for, irmão. Deus está dizendo, eu não quero se não se humilha. É por isso que você vai em igrejas faraônicas. Eu e a José vamos muito. Templos grandes, gigantescos. Você sabe lá morto, parecendo um velório. Porque não tem humilhação lá dentro. E você vai nos lugares, irmão, que não tem nem lugar para você ir no banheiro, nenhuma água para você tomar. Nada. E o povo está se humilhando e Deus está dizendo, é isso que eu quero, meu povo. Humilhação. Humilhação na minha presença. E blá, 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 que você quer dar nojo. Olha quantas vagas de estacionamento. Deus não está nem aí para isso, irmão. Deus quer que nós nos humilhamos diante dEle. Deus quer que nós façamos o nosso coração voltar para a presença dEle, a ponto de dizer, Deus, esse templo não é nada. Eu quero a tua presença, que é o segredo da minha bênção. Vou lançar fora de vocês essa casinha. Deus chama de casa, irmão. Deus nega esse tempo. Mate que na oração, tu não vai Deus todo tempo, nem momento. Nem momento. É como se eles achassem que eles conseguiriam pressionar Deus naquele tempo. Maravilhoso, eu queria verdadeiramente, eu queria ver com os meus olhos, eu vi réplicas, eu vi muita coisa, mas ver com os meus olhos, porque é muito lindo. Diz a história que não existiu e nem vai existir outro igual. Quando eles começaram a construir o terceiro lá em Israel, aí vem a vinda de Cristo, né? Mas agora, olha o que Deus fala, começa a finalizar. E farei com que seja por provérbio e modejo entre os povos. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é muito sério. Deus está dizendo, se você parar de se humilhar diante de mim, o povo vai debochar da tua cara. Que você gastou milhões, anos de trabalho em ouro para hoje, você está sendo envergonhado diante do teu Deus. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Eu conheço pastores presidentes que construíram templos grandes para Deus, cidades inteiras, mas no final da vida caíram no adultério. Sabe o que o povo diz? Que vergonha. Fazer tanta coisa para Deus para no final da vida perder tudo, é o que Deus está dizendo para ele. As pessoas vão falar um provérbio na boca dele. Ciclano, não sei, a história dele é assim, você sabe.
Mas nós não queremos isso. Nós queremos ser conhecidos por uma igreja que se humilha diante de Deus. Tem muitos que são conhecidos na boca do povo. Esse povo aí tem templos lindos, maravilhosos, mas Deus já não está no meio deles. O Deus deles que eles pregam não faz mais nada no meio deles. É isso aqui que Deus falou para Salomão. É isso aqui, irmão. Eu os arrancarei da minha terra que eles têm. Lançarei da minha presença dessa casa. Versículo 21. E dessa casa que é? Agora Deus fala, Deus diz, essa porcaria aí, com outras palavras, como está dizendo, essa casa aí que é tão exaltada por vocês. Se Deus pudesse falar agora conosco, o que Ele está dizendo aqui agora, essa casa aí que tem vírgula aí, que é tão exaltada, sabe? Que qualquer um que passar por ela vai dizer, meu Deus, esse não é o grande templo que Salomão fez. Como é que está desse jeito? Por que está assim essa casa? Eu respondo por você, porque deixaram de se humilhar diante de Deus. Você está entendendo a profundidade disso aqui, irmão? Que alguém iria, Deus está dizendo, Salomão, se tu parar, camarada, de se humilhar com o povo, você e o povo, está lá no texto. Se o meu povo, ele foi com Salomão, mas ele disse, se o meu povo se humilhar, eu abençoar. Mas se você parar, as pessoas vão olhar para esse templo aí que vocês gostam de bajular, né? Tem gente que aquele templo grande gosta, né? Meu Deus do céu, irmão, meu Deus do céu. Eu que às vezes vamos falar com os irmãos, você diz, eu sou da igreja tal, sabe aquela igreja grande lá, Jesus amado, que bom, irmão, que igreja linda, você gosta de mostrar que é uma igreja grande, que diferença faz? Eu quero saber se Deus está lá no meio daquela igreja, irmão. Mas resumindo a história, eu já vou finalizar, diz o texto aí que o Senhor falou, as pessoas vão passar e vão perguntar, meu Deus, por que fez o Senhor assim com esta, quer dizer, com o povo, e com esta, por que esse povo está sofrendo tanto se tem uma igreja tão grande? Você tem um templo tão lindo, meu Deus, o que aconteceu? O resultado, porque eles pararam de se humilhar. Ao invés de te conhecerem como abençoados, se espantarão, porque vão perguntar por que Deus fez isso com esse povo. Por que Deus permitiu tamanho escândalo? Verso 22, nós finalizamos. E dirão, olha a resposta, irmão. E dirão o que, irmãos? Porque deixaram o Senhor Deus de seus pais. Em outras palavras, pararam de se humilhar diante de Deus. Nós estamos estudando na quarta que isso aconteceu. Nós estamos estudando o que Deus avisou aqui para Salomão. Ó, rapaz, não ache que vocês estão por cima, que se você parar de se humilhar, Deus vai continuar abençoando a tua vida. Porque deixaram, o povo vai dizer, porque eles deixaram de adorar a Deus dos pais deles, que tirou eles do Egito, e eles se deram aos outros deuses. Tem uma tradução que diz, agora não lembro, porque eu não anotei, não fiz bem rápido. E a tradução diz que eles deixaram Deus para se humilhar perante outros deuses, o Deus deles, para se humilhar perante outros deuses, e se prostraram. Essa palavra também é humilhar, né? Aqui que ele diz que eles se humilharam a eles e os serviram. Por isso ele trouxe esse mal sobre todo eles, sobre eles todo esse mal. Vamos nos pôr de pé em nome do Senhor Jesus, para nós finalizarmos o nosso culto. Eu sei que isso aqui está dando glória a Deus mais bonito, né, meus irmãos? Mas o Senhor está dizendo para nós, se você acha que a coisa está difícil, você se humilhando, não para de se humilhar para você. Vai ficar pior. Se você acha que as coisas estão apertadas, você estando aqui, buscando, se humilhando diante de Deus, o negócio está feio, irmão, para de fazer isso para você ver. Deus vai tirar tudo que Ele te deu, meu irmão. Olha, Jesus. Agora